Você pode mudar de cidade e continuar sendo a mesma pessoa. Você pode mudar de emprego e continuar tendo os mesmos medos. Você pode até mudar de igreja, de relacionamentos, de país, de roupa. Você pode mudar o que você quiser. Mas enquanto você não mudar de lugar emocionalmente, nada muda na sua vida. Porque existem lugares que não são físicos, existem lugares que são emocionais. E são exatamente desses lugares que Deus quer te tirar. Então, se você se vê de alguma forma aprisionado, estacionado em algum lugar, quer seja ele emocional ou até mesmo físico, vamos juntos em mais um vídeo, pois eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir a sua mente para o nível de mudança que você precisa viver hoje para alcançar as bênçãos de Deus na sua vida. Vamos juntos? Então vamos lá, queridos. Nos últimos vídeos, eu tenho falado muito aqui a respeito de mudança de geografia, mudança de lugar, mudança de local. Porque de fato, queridos, eu não tenho dúvidas de que muitas vezes quando Deus ele vai empreender uma mudança nas nossas vidas, ele vai sim querer nos levar, nos tirar, do lugar em que nós estamos e nos levar para um novo lugar, onde ele tenha livre acesso e liberdade para operar milagres nas nossas vidas, para operar aquilo que ele deseja operar. Já visto que quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê histórias muito famosas, como a de Abraão, que quando Deus chamou ele era Abrão, vivia ali na terra de Ur dos Caldeus, uma terra de pagãos. Mas Deus tinha uma obra, Deus tinha um propósito na vida dele para que esse propósito fosse realizado. Deus precisou tirar Abraão daquele lugar, daquele meio, e de fato, no caso e na vida de Abraão, essa mudança foi geográfica, mas não apenas geográfica, queridos. Quando a gente vai para fundo nessa história, a gente vê que essa também foi uma mudança emocional. Então, nos últimos vídeos nós falamos, já aqui a respeito de mudança de geografia, de mudança de local. Mas no vídeo de hoje nós queremos falar a respeito de uma mudança emocional, de um lugar emocional. E para isso, para embasar aqui, eu quero compartilhar, eu quero trazer para vocês 5 pontos que vão revelar a você quais os lugares emocionais que você precisa sair urgentemente se você quiser ainda em 2026 viver uma grande mudança e transformação na sua vida, isso da parte de Deus. Ok? E o primeiro lugar, queridos, é esse lugar de vitimismo. Entende? Porque existem pessoas que transformaram a dor em identidade. É muito comum você chegar para conversar e aí, como é que tá? Então a pessoa apontar só as dificuldades, a pessoa falar só das dores, a pessoa falar só das derrotas, só das lutas, sabe? Você não vê, parece que a pessoa ela não tem outro argumento ou não tem argumento algum se não for para falar da dor dela. Provavelmente você conhece pessoas assim, Passaram-se, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos, você chega para conversar com a pessoa, porque meu pai, porque minha mãe. A pessoa está lembrando, sabe, de situações que ocorreram lá décadas atrás, mas que ainda hoje as escravizam, ainda hoje as aprisionam e as impedem de avançar na direção daquilo que Deus já tem proposto, naquilo que Deus já tem posicionado diante delas. Você conhece pessoas assim? Com certeza, provavelmente sim. Eu conheço várias, entende? Então você vai ver que esse tipo de pessoa, eles sempre se movem, com o seguinte pensamento: tudo é culpa do passado, tudo é culpa dos pais, tudo é culpa do governo, ou tudo é culpa das circunstâncias, porque eu vim de família pobre, porque eu não estudei escola particular, porque eu não tive os melhores cursos, porque eu não fiz. As pessoas, sabe, vivem focadas, olhando sempre para as dificuldades, ao invés de focarem nas possibilidades. E sabe qual é o problema disso, queridos? O problema é que enquanto você vive, sabe, uma vida como uma vítima, você não assume o seu poder de transformação. É isso mesmo, enquanto você vive, sabe, como uma vítima, você não assume, não traz, não arroga para si o seu poder de transformação. Entende? E aí a gente vai entender que
Enquanto você vive procurando culpados, você não alcança a solução, você não enxerga, você não encontra a solução. Entende? Isso é muito forte. E aí, para a gente encerrar esse primeiro ponto, eu quero te fazer a seguinte pergunta: a vida que você está vivendo hoje é uma vida onde você tem buscado justificativas para a sua situação ou alternativas para transformá-la? Você pegou essa pergunta? A vida que você está vivendo hoje é uma vida onde você tem buscado justificativas, né, para justificar a sua situação ou alternativas para mudar a sua vida. Isso é muito forte, mas é libertador. Vamos para o segundo ponto? O segundo ponto, queridos, é que Deus ele deseja te tirar do lugar de medo ou do lugar do medo, porque o medo, de certa forma, ele vai te fazer acreditar, queridos, que você está em um lugar seguro, quando na verdade você está mesmo em um lugar aprisionado. É como eu conto, né, da minha experiência. Eu por 10 anos eu trabalhei numa multinacional no Brasil e era uma empresa de carreira, literalmente, né? Ali tínhamos benefícios, pagava faculdade, tínhamos participação nos resultados, tudo que vocês pensarem, mas ainda assim era um CLT. Entende? Então eu costumo falar que era uma gaiola cravejada de diamantes, né? Uma gaiola de ouro cravejada de diamantes. Porém, ainda assim era uma gaiola que estava me impedindo de voar para os meus sonhos. De repente essa seja a sua condição, né? Mas aí você vai ver que, falando a respeito do medo, muitas pessoas dizem, né, que estão paradas, sabe, e ainda esperando, né, uma resposta de Deus, esperando um direcionamento da parte de Deus, quando na verdade elas estão mesmo aprisionadas pelo medo, né? Então é muito comum você ver as pessoas, né, falando: não, estou esperando o melhor momento. E não que nós não tenhamos que esperar, né, o melhor momento, não que nós não tenhamos que nos prepararmos, entende, pessoal, para agirmos, né? Mas vocês vão ver, de repente vocês até mesmo conheçam pessoas que estão há 10, 15, 20, 30 anos esperando uma resposta de Deus, né? Uma resposta de Deus, esperando, sabe, o melhor momento, e não agem. Esse melhor momento, queridos, ele nunca vai chegar, sabe por quê? Porque o melhor momento, ou o momento da oportunidade, você não espera, você cria ele. Você cria esse momento. Então vocês vão ver que tem pessoas que têm sonhos, planos, projetos, mas nunca começam. Pessoas que têm as melhores estratégias, mas nunca tentam. Pessoas que têm as maiores e melhores ideias, mas nunca se posicionam nessas ideias. Não avançam, não conquistam, não realizam, vivem apenas do desejar, mas não empreendem, sabe? Força, energia para realizar, né, aquilo que desejam. Então, algo que você precisa entender hoje, queridos e queridas, é que, de repente, você está nessa prisão do medo, entende? E o medo, de fato, né? Ele cria essa prisão, ele é essa prisão sem grades. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, eu tenho um exemplo de Josué, né? Eu gosto muito, né, da história de Josué, do livro de Josué, que é o livro das conquistas, né? A gente vê que Deus, ele não diz para Josué sentir coragem. Josué, sinta-se corajoso. Não, Deus diz para Josué: Josué, sê forte e corajoso, porque eu serei contigo, entende? Então vocês veem que coragem, sabe, não é um sentimento, é uma decisão, é uma atitude, entende? Né? Ah, poxa, Paulo, mas como que eu me aposto de coragem? Dá o passo. Dá o passo primeiro, que depois a coragem vem logo em seguida. É assim que acontece, entende? Na vida é assim. E é até engraçado, né, que lá na nossa mentoria Desafiando os Gigantes, a gente trata muito disso, a gente vai muito a fundo, né, dessas prisões, dessas gaiolas, né, cravejadas de diamantes, sabe, que nos aprisionam, porque é muito comum as pessoas chegarem lá, sabe, com grandes sonhos, já sabem o que precisam fazer, já sabem dos seus dons, dos seus talentos, né, desse desejo que queima, sabe, dentro dos seus corações, mas apesar de saber de tudo isso, apesar de já ter uma palavra de Deus, elas não conseguem agir, né, elas não conseguem caminhar na direção desse objetivo. Por quê? Por conta do medo. E esse medo, queridos, todos os medos, na verdade, eles são alimentados pelas crenças que nós trazemos em nós mesmos, a respeito de nós mesmos.
E lá na mentoria, né, a gente vai a fundo, né, para dentro de cada um de nós, como disse Deus para Abraão, né, Leclerc, siga o caminho para dentro de si, é uma descoberta pessoal, né? Então lá na mentoria a gente aprofunda muito, né, para cavar mesmo, para descobrir qual é a fonte, da onde vem esses medos, e uma vez descobertos esses medos, a gente trata, a gente ressignifica, a gente reposiciona, agora pautado, né, baseado na palavra de Deus, né, com base naquilo que Deus diz a nosso respeito, e aí sim a gente consegue, né, se livrar dessas cadeias mentais, né, prisões muitas vezes mentais, emocionais, e consegue romper na direção de tudo aquilo que Deus já tem para nós, entende? As turmas, né, ainda estão fechadas, nós estamos aprimorando o nosso método, regravando todas as nossas aulas, trazendo mais ferramentas, um conteúdo mais aprofundado, para na hora certa que a gente, né, já liberar para vocês e com certeza conseguir te ajudar, sabe, a fazer de 2026 ainda, porque ainda dá tempo, o melhor ano da sua vida até então, tá bom? Então, aguenta firme, já estamos terminando, já estamos concluindo, né, todas as gravações das nossas aulas, ok? Não tenho dúvida de que vai ser uma bênção, ok? Ter você com a gente nessa mentoria. Mas vamos lá para o terceiro ponto, ou para o terceiro lugar que Deus deseja nos tirar, querido. Esse terceiro lugar se chama o lugar da procrastinação. Procrastinação, nessa palavra tão famosa, né? Ficou muito difundida ultimamente, né? Ficou até bonitinha, né? As pessoas falando, as pessoas falarem, né, a respeito de procrastinação, né? Mas a fundo o que é isso? Procrastinação, de uma maneira bem básica, queridos, é quando o seu cérebro, é quando a sua mente entende, sabe, que o lugar em que você está é melhor do que o lugar em que você deseja ir. Ou a condição em que você se encontra hoje é melhor, mais cômoda, mais confortável do que a condição, a posição, a situação em que você deseja ir. Mesmo esta sendo a melhor para você. Entende? A grosso modo, isto é procrastinação. Mas, de fato, a procrastinação é um dos lugares mais perigosos que existem. Por que, Paulinho? Você pode perguntar, né? Você afirma isso? Porque, no fundo, quando você procrastina, você nunca procrastina no seguinte pensamento: ah, não, eu não vou fazer isso. Não, você sempre pensa o quê? Não, eu ainda vou fazer isso. Num tempo melhor, numa oportunidade melhor, vai dar certo. E você acaba não fazendo. É sempre assim. E aí, no final das contas, você vai ver que passam os dias, passam os meses, passam os anos, não é verdade? E você continua no mesmo lugar. As oportunidades passam também, as portas se fecham e a vida continua igual, nada muda. É ou não é assim? Você que de repente tem uma dificuldade, né, com essa questão da procrastinação, responda para mim aqui se não é assim que acontece na sua vida. Passam-se dias, meses, anos e a sua vida continua a mesma. Sim ou não? Mas pega essa frase aqui, queridos. Quem vive adiando a sua vida no presente atrasa o seu futuro. Quem adia a sua vida no presente, né, atrasa o seu futuro. Eu vou melhorar essa frase. Eu vou melhorar para vocês. Quem procrastina a sua vida no presente não constrói a sua vida do futuro. Agora ficou bom, hein? Eu vou repetir. Quem procrastina a sua vida no presente não constrói a sua vida do futuro. Eu tenho certeza que você, assim como eu, não é daquelas pessoas que gostam, né, apenas de sonhar. Eu já gostei muito de sonhar, né? Eu sou um sonhador, mas no decorrer da minha jornada, da minha trajetória de vida, queridos, eu descobri uma coisa, né? Eu encunhei essa frase que diz que sonhar é muito bom, tá tudo certo. Porém, melhor do que sonhar é realizar os sonhos, queridos. Não tem nada que vai te dar mais prazer, mais vigor, mais garra, mais ânimo do que realizar os seus sonhos. E o convite de Deus para mim e para você hoje é: saia desse lugar de procrastinação, porque nesse lugar você não vai conseguir viver todos os sonhos e promessas que Deus tem a seu respeito. Paulinho, sair, Deus pode me tirar, Deus pode te tirar, queridos, mas Ele não vai fazer aquilo que Ele já te deu condições de você fazer por si mesmo. Você está entendendo? Então, pega essa frase, por mais dolorida que seja, e saia desse lugar o mais rápido possível. Quarto local, né? Quarto ponto,
quarto local que Deus deseja te tirar, querido e querida, é do lugar da dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que realmente é de Deus para mim? Será que Deus tem essa bênção, tem esse projeto para minha vida, para minha família? Será? Queridos, o será é um dos maiores inimigos que eu e você vamos enfrentar nessa vida nossa. Porque essa condição de dúvida, ela de fato te bloqueia, ela de fato te freia. E aí você vai ver que inúmeras pessoas vivem uma vida se perguntando: e se der errado? E se eu não conseguir? E se a porta se fechar? E se eu errar? E se eu falhar? E se eu... e acaba não fazendo nada. E vocês vão ver que essas pessoas que vivem uma vida baseada nesse nível de pergunta e se, quase nunca elas pensam, elas se projetam para o lado positivo também, né, do e se. E se der certo? Entende? É como ontem, né? Ontem eu tinha um estimate, né, para mandar um quote, um orçamento, né? No Brasil eu acho que é orçamento o nome, de uma proposta de trabalho que eu vou prestar, né, para uma empresa que estão montando uma academia, e eu tinha que mandar esse estimate, aqui nós chamamos de estimate, ou quote, né, ou proposal, sei lá. Aqui nós chamamos de estimate, né? Então eu tinha que mandar isso ontem. E é um trabalho grande, sabe? Que eu ainda não peguei um trabalho nessa proporção. Na verdade, nessa área, que é uma área de franquias de academias, entende? Então eu tava meio que inseguro ali ainda, né? Poxa, como que vai ser e tal, aquela coisa toda. Aí automaticamente eu mudei o meu setup mental. Na hora, ao invés de perguntar, poxa, será que eu dou conta? Eu perguntei para mim mesmo, sabe? Eu lhe mandei um comando para minha mente perguntando: por que que eu não conseguiria? Por que que eu não daria conta? Porque quando você faz esse nível de pergunta, você vai obrigar sua mente a procurar respostas para responder aquilo ali. E, consecutivamente, a resposta vai ser qual? Vão ser positivas. Não, você dá conta. Entende? Porque você já fez isso, você já fez aquilo, você sabe fazer isso, você tem contato com esse, você conhece o outro. Entende? Consecutivamente, quando eu mudei a pergunta, eu mudei, né, a energia. E fui lá e fiz o meu quote, né, mandei ali para eles e estou no aguardo agora. Entende? Então vocês vão ver que na maioria das vezes as pessoas elas se prendem apenas ao lado negativo das coisas e não ao positivo. O convite hoje, né, para você, o direcionamento hoje para você, queridos, é esse: faça isso, ao invés de ficar focando, sabe, no negativo, no que pode dar errado. Por que você não se foca no que pode dar certo? E esse é o nível de pergunta: e se der certo? E se Deus realmente estiver chamando para algo maior, entende? E se essa porta agora que está diante de você for a porta da sua vida, for a oportunidade que você tanto estava esperando na sua vida, né? E se você entrar por essa porta, e se der tudo certo, a sua vida muda. Você está entendendo? Então, sair desse lugar de dúvidas, com certeza, queridos, é uma das coisas que Deus mais deseja para mim e para você, porque aonde há dúvida, Deus não pode agir. Porém, aonde há fé, queridos, é ali que Deus age. E aí, falando nisso, né, terminando aqui o nosso quarto ponto, a gente vai para o quinto ponto, né, que é o quinto lugar, aonde eu não tenho dúvidas, queridos, de que Deus, de fato, deseja te tirar desse lugar para te levar para um lugar maior, melhor, que tem a sua cara, que tem o seu jeito para você. Que lugar é esse, Paulinho? É sair do lugar da incerteza e entrar de vez no lugar da fé, queridos. Porque como nós acabamos de falar no ponto 4, a dúvida, né? Ele corrobora aqui com esse ponto quinto, que é a incerteza. Certamente, queridos, nesses lugares Deus não age. A Bíblia vai dizer a respeito do próprio Jesus, queridos, que na sua terra ele não pôde operar muitos milagres, porque as pessoas, quando olhavam para ele, né, o olhavam com incredulidade. Poxa, mas esse não é lá o filho de, né, José e Maria? Entende? Esse não é o filho do carpinteiro lá? Então, assim, um lugar de incredulidade, lugar de incerteza, lugar de dúvida, sabe? Não é esse o lugar que Deus tem para você, até mesmo porque nesse lugar Deus não pode fazer muitas coisas na sua vida. Entende? Agora, quando você rompe com esse lugar e avança e adentra e parte para o lugar de fé, num lugar de fé, queridos,
Todas as coisas são possíveis. A mudança que você tanto deseja, que você tanto sonha, que você tanto espera viver em Deus, ela está nesse lugar da fé, ela não está no lugar da dúvida, no lugar da incredulidade, no lugar da procrastinação, do medo. Não está, queridos. Está no lugar da fé, porque é lá que Deus habita, é lá que Deus trabalha, é lá que Deus opera. Entende? Então, fé, eu preciso entender aqui com você que fé é você continuar caminhando mesmo sem enxergar o caminho. É o caso de Abraão, né? Abraão, sai do lugar da tua terra, da tua parentela, ok? E vai para onde eu vou te mostrar. Deus não mostrou logo de cara, de início. Deus foi mostrando, foi revelando no caminho, foi direcionando ele no caminho, entende? E é para esse lugar que Deus quer te levar também. Abraão saiu sem saber para onde estava indo. Pedro, né? Lembro de Pedro aqui, saiu do barco também, sabe? Sem saber se a água estava firme ou não. Ele creu, por isso que ele andou sobre as águas, né? Então, assim, tanto pegando aqui, por exemplo, né, o exemplo de Abraão e de Pedro, né, que andou sobre as águas, queridos, vocês vão ver que todos os grandes milagres, todas as grandes mudanças e transformações, experiências, né, que você vai viver na sua vida, elas não se darão no mesmo lugar em que você está hoje. Para que você viva as maiores e melhores experiências da sua vida, você vai ter que se pôr a caminhar, você vai ter que romper com o lugar que você está inserido hoje, né, inserida, e caminhar na direção daquilo que o Senhor tem te orientado. No caso de Abraão, Deus foi mostrando. No caso de Pedro, Jesus era o local. Vem, Pedro. Entende? Então, se você quiser realmente, né, viver, sabe, uma mudança, você vai precisar caminhar, queridos. Você vai precisar caminhar. Você vai precisar sair desse lugar e ir na direção do lugar que Deus já tem proposto para você. Porque, pega isso aqui, a fé sempre vai exigir movimento. Talvez Deus não esteja te mandando mudar de estado, entende? Talvez Deus não esteja te mandando mudar de cidade, te mandando mudar de igreja, te mandando mudar de país, mas talvez Deus hoje esteja te mandando mudar e sair do lugar do vitimismo. Talvez hoje Ele esteja te mandando sair do lugar da procrastinação, do medo, do abandono, né? Sabe, da dúvida, da incapacidade. Talvez sejam esses lugares que Deus deseja que você se mude, que você rompa, que você saia daí o quanto antes, para que então Ele possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. Porque você quer uma verdade aqui? Existem lugares emocionais que prendem mais do que lugares físicos. Eu cansei de ver, queridos, de ler os comentários de vocês. Ah, porque eu tenho uma promessa, eu estou aqui aguardando, esperando em Deus, nesse lugar que já não me cabe, isso e aquilo. Ah, tantas coisas, até de casamento. Tem gente que está cansada até do casamento, sabe? Poxa, comentando aqui, será que é de Deus que eu me separe? Não, não é isso que Deus tem para você, não. Deus quer que você saia desses lugares, sabe? Essas cadeias, né? Essas prisões emocionais e avance para o lugar que Ele tem proposto para você. Que lugar é esse, Paulo? É um lugar geográfico? Pode ser um lugar geográfico também, mas na maioria das vezes, Cris, vai ser um lugar emocional, um lugar de identidade. É para esse lugar que Deus quer que você vá, sabe? Um lugar de identidade de quem você é em Deus, um lugar de força, de coragem, de ousadia, né? De capacidade que você já tem nele, queridos. É para esse lugar que o Senhor quer te conduzir nesse tempo. E aí, para a gente encerrar esse bate-papo nosso de hoje, queridos, eu quero te fazer uma última pergunta. Qual é o lugar emocional que Deus está te pedindo para abandonar hoje? Procrastinação, o lugar do vitimismo, o lugar do medo, da dúvida, da inconstância. Qual é o lugar, queridos? Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que você só cresce quando decide sair do lugar que está impedindo o seu crescimento. Batata, você só cresce quando decide sair do lugar em que está impedindo o seu crescimento. Então, se essa mensagem falou com você, falou ao seu coração, se você sentiu Deus falando com você aqui, comenta aqui embaixo. Eu decido sair desse lugar. E não apenas comente, sabe,
essa frase aqui, mas comente os seus insights, né, aquilo que Deus ministrou com você, qual é o lugar que você precisa deixar, né? Curta e compartilha também esse vídeo aqui com aquela pessoa que o Espírito Santo trouxe agora aí à sua mente, que você sabe que precisa ouvir essa mensagem aqui, tá bom? Fazendo isso, você me ajuda a alcançar mais vidas e a abençoar mais vidas, tá bom? Então é isso, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Faço votos de paz, prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.